Doutora Gerliana, deixa eu fazer a primeira pergunta à senhora. O Ministério Público não demorou, não, em só entrar com uma ação na Justiça pedindo um retorno imediato das aulas 1 ano após o início da pandemia? Vamos lá. Isso, inclusive, é o que tem no início logo da nossa ação que foi ajuizada. Em março do ano passado, quando fecharam todos os serviços, inclusive as escolas, não houve, assim, até nós mesmos, né, a gente não estava sabendo, porque foi em março, o nosso pico só veio para maio, junho e julho, era uma incerteza, nós não vivenciamos outra situação de pandemia. E se começou em maio, com a Sociedade Brasileira de Pediatria, fazendo uma nota técnica advertindo da situação de gravidade em que as crianças e adolescentes estavam na situação de pandemia, com aulas remotas e tudo mais. Em setembro, houve a abertura das escolas privadas. Naquela época, eu, inclusive, era promotora na tutela de consumidor e a gente teve reunião com o governo do estado e até, na minha época, eu trabalhava em Macaíba, como secretária de Macaíba, para ver a questão do retorno das escolas públicas. E naquela época, nós percebemos que as escolas públicas não tinham preparado os protocolos, diferentemente da rede privada. Então, o próprio decreto estadual disse o quê? As privadas estão abertas para funcionar. As públicas, vamos criar os protocolos, porque pública existe toda uma demanda maior do que a rede privada. Existe transporte público, são recursos públicos. Burocracia. Exato, as licitações. Então, o que foi feito? Nós nos empenhamos em participar e cobrar a elaboração de protocolos para essa retomada segura. Vários promotores de justiça participam desses comitês municipais. A promotora de educação participa, acompanhou, né, a implantação desses protocolos. Lembro demais, na primeira reunião, que até a doutora Rebeca, que é da defesa da pessoa com deficiência, perguntou o que é que estão pensando para os alunos com deficiência, porque não adiantava a gente usar uma máscara que ele não compreendesse. Então, vários assuntos foram abordados para a construção desses comitês. Por quê? Como é que nós exigiríamos naquela oportunidade o retorno das escolas públicas sem esses protocolos, sem as alterações estruturais nos prédios, sem a aquisição de materiais, de EPIs? Então, nós focamos na construção e implantação desses protocolos. Reuniões mensais, foram feitos termos de ajustamento de conduta e o Estado e os municípios se programaram para a retomada dessas aulas no início de 2021. Em fevereiro, não é isso? Em fevereiro, muitos deles. Em 1º de janeiro de 2021, não existia nenhum impedimento normativo para a retomada, mas estavam sendo concluídos os protocolos. Só que, às vésperas de retomar as escolas da rede estadual, a governadora e o secretário estadual da Educação disseram que cerca de 585 escolas estaduais não estavam prontas, apenas 400, e não iria retomar. O Estado disse isso? Disse isso. E como é que a senhora viu também a declaração do secretário, que disse que participou desse acompanhamento junto ao Ministério Público, chegou a assinar, não é isso? Tem um termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta, que retomaria as aulas em fevereiro, mas disse que isso foi um erro. Que de novo veio a pandemia, que isso foi um erro e não tem condições de voltar. Assim. Como também disse que vai se balizar pelo que o comitê científico determinar e não pela questão da ação que o Ministério Público entrou na Justiça. Nós estamos aqui, e essa ação serve muito para isso, é para nós melhorarmos o nosso olhar para a educação. Todos os decretos dessa pandemia, vocês acompanham aqui, noticiam, eles têm 2 fatores primordiais, saúde e economia. É sempre um equilíbrio entre esses 2 aspectos. A educação ficou fora. E a educação, para nós, é o tripé necessário para que a gente possa enfrentar essa pandemia, inclusive nos anos futuros, com a melhor, né, a gente possa sobreviver a ela com a melhor situação. A educação, ela foi preterida todo esse momento. Quando nós percebemos que os protocolos estavam concluídos, que várias redes municipais estavam prontas, que a maior parte da rede estadual estava pronta, nós, e com essa declaração do secretário de que só iria com esse comitê científico, nós já tivemos a iniciativa de oficiar o comitê científico para dizer, e a educação? Mas o comitê científico não se pronunciou. Ocorre que o comitê científico utiliza muito como dados técnicos para ele os relatórios do LAIS. E o último relatório do LAIS, que faz esse monitoramento dos dados, casos de Covid no nosso estado, recomendou
o retorno de 50% das escolas. Não só lá isso, como aquele grupo de estudo da própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E todos os demais. Não existe nenhum relatório técnico dizendo o contrário. O Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde e o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, que tiveram, né, um forte enfrentamento nessa pandemia, nenhum deles aponta qualquer restrição para o retorno das escolas presenciais. Doutora Gerliana, a senhora acha que o foco dessa resistência... Onde é que está o foco dessa resistência, então? Essa é a pergunta de Enem, viu? É de exame de admissão. O senhor devia perguntar para eles, né? Mas vamos lá. Se não vale não transfira a responsabilidade, vamos doutora. lá. Data venha. Vamos lá. De início, que eu vejo assim. Falo por experiência própria, talvez os senhores possam me acompanhar. Quando fechou tudo, para a gente voltar ao retorno, ao atendimento presencial, havia medo. Eu, quando eu fui entrar na promotoria, parecia que eu estava entrando no hospital mais contaminado de Covid. Eu não podia olhar o papel para mim, que estava lá um tempão, estava contaminado. Com o curso do tempo, e eu percebi o controle dos protocolos, a existência, esse medo passou. E hoje a gente vê que continuamos, graças a Deus, e que a maior contaminação não é onde tem protocolo, é onde não tem protocolo, né? É na comunidade, nos encontros sociais. Então, os professores, em sua maioria, estão há mais de um ano sem fazer esse trabalho presencial. É natural que eles tenham esse receio. O que nós queremos é dar o primeiro passo, que vai ver que é natural, que é possível, que as escolas são um ambiente seguro. Todos os dados que nós temos demonstram que a abertura ou o fechamento das escolas não impacta na transmissibilidade do vírus. Por quê? Os protocolos das escolas são mais rígidos do que todos os demais protocolos, à exceção dos hospitais. Se um de nós aqui, os senhores, tiver Covid, afasta. Na escola, afasta por 14 dias todas aquelas pessoas que tiveram contato com a pessoa infectada, ainda que não tenha sintomas. É assim que está no protocolo Diretrizes Potiguar, que vai se aplicar ao estado do Rio Grande do Norte. Outra situação que a gente, desde setembro, que a gente vem com essa pauta, Ciro, aqui no programa. A gente teve debate aqui com pediatras, com médicos, com educadores, e alguns professores entenderam até de forma errada a nossa cobrança por retorno às aulas. Poucos países, eu acho que o Brasil é o segundo do mundo hoje, pararam as aulas durante um ano. Tiveram hiatos de um mês, de 60 dias, voltaram 15 dias, mas nós condenamos uma geração à perda de, no mínimo, um ano e meio letivo. No mínimo. No mínimo, um ano e meio letivo. Porque não tem nenhuma ciência, nenhum secretário MacGyver, seja das prefeituras ou do governo do estado, que vai compensar um ano e meio dessa perda escolar, no mínimo, em um ano. Vai fazer 2 em 1? Ora, já não fazem o direito. Então nós condenamos esses jovens de forma educacional, social, moral. 100 mil pessoas. E os professores não entendiam e achavam que quando eu cobrava isto aqui, era um desrespeito que eu estava tendo aos professores da rede pública. Eu sei que muitas escolas, como a própria promotora está dizendo aqui, o Estado e as prefeituras, muitos deles não se prepararam. Não deram segurança para os professores voltarem. Mas os professores que precisaram voltar, que não tiveram oportunidade, voltaram e a gente não viu consequências disso. A gente viu as coisas funcionando a contento. Teve um caso, afasta todo mundo, 14 dias, professor todo mundo. E o mundo não parou. Aqui não, no Rio Grande do Norte, alguns estados ainda tiveram as aulas e vários outros não. E a gente vê quando pode se voltar à aula, quando o Ministério Público tem uma ação para se voltar à aula, quando entra na justiça para se voltar à aula, isso não será respeitado, caso a justiça determine que se volte. Deixa eu só fazer. É uma coisa surreal. E deixa eu fazer um esclarecimento. Mas é importante também, pelo que está sendo colocado até agora, quer dizer, que volta também não pode ser uma volta, não volta todo mundo, porque tem lugar que não tem como voltar, que não tem o ônibus, que não tem não tem nem água para o menino beber, quanto mais álcool gel para passar na mão. Exatamente. Eu acho que não está havendo uma compreensão direito do nosso pedido. Porque, olha só, essa ação, ela não está dizendo assim, não. Amanhã volte todas as escolas privadas ou públicas. Nós queremos que não haja a proibição de voltar. Está entendendo? Nós não estamos pedindo. Retome imediatamente nessa ação, não. Nós só estamos pedindo o direito do Estado não proibir o retorno. Primeiro, escolas privadas, existem escolas privadas que têm apenas ensino médio, ou ensino fundamental 2. Essas escolas estão proibidas de funcionar. Um aluno, um adolescente dessa escola, ele pode ir a um bar, ele pode ir a um salão, ele pode ir a um restaurante, ele pode ir a qualquer lugar, ele não pode ir à escola dele. Mas
Só para eu completar, o aluno da rede pública, esses alunos, em sua maioria, eles não têm tablet, eles não têm celular, eles não têm computador, eles não têm Wi-Fi. E eles estão sendo privados de frequentar um lugar que, para eles, é sinônimo de segurança. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela indica a escola não só como lugar de educação formal, como lugar de saúde, em todos os aspectos. E o que a gente percebe é que essa resistência, ela não é justificada, porque nós estamos pedindo o seguinte: governadora, não proíba. Depois que ela não proibir, nós vamos para os municípios e para o estado e verificar que escolas estão aptas. Vamos cumprir o protocolo de retorno gradual. Em nenhuma há previsão de 100%. Retorna 20%, 15 dias depois retorna mais tantos por cento. Então, assim, é gradual. A conclusão integral desse retorno vai demorar meses. Mas doutora, me diga uma coisa, só dizendo, o que a gente quer é que não proíba. Mas quem autoriza, pelo menos no caso da rede estadual, é o próprio governo. Então, pedir que não proíba, o governo pode dizer, tudo bem, não está proibido, mas eu não vou autorizar agora a rede estadual. E a prefeitura que tem condições de ter a volta, o governo libera. Pois é. Para ver como nós estamos nivelando por baixo. Porque talvez a governadora ache que nem todas as escolas estão aptas, ela está proibindo as redes municipais que estão aptas e está proibindo as escolas privadas que estão aptas. Nós temos, nos nossos municípios, nós temos metade das escolas da rede municipal em zona rural. São alunos que não vão, e professores que não vão utilizar transporte público. Que se diz assim, e o transporte público vai de uma hora para outra se acabar com as escolas, né? São alunos que não vão precisar disso. São alunos que estão sem nada, são escolas pequenas, são escolas próximas ao seu ambiente de convivência. Mas qual seria o risco? Aí vamos olhar o outro lado agora. Qual seria o risco da gente criar duas categorias de alunos da rede pública? Uma categoria... sem aula. Vamos lá. Os com e os sem aula. Professora, não é uma volta daquele tempo antigo que tinha primeiro ano forte e primeiro ano fraco? Pois é. Olha só. Segunda ação do MP não seria facultativa? Né? Nós queremos o seguinte, o retorno híbrido, né? Nós queremos garantir à rede pública o que a rede privada hoje já tem. Que as escolas ofereçam. Sem ter estrutura que a senhora mesmo acabou de dizer, tablet... Olha, então, hoje não tem essa estrutura. O que é que a gente quer? Que volte para o presencial. Essas pessoas, elas estão dispostas a voltar ao presencial. Tem uma notícia, as notícias do ajuizamentação, há muita resistência da sociedade, mas há comentários de adolescentes dizendo, eu quero voltar a estudar. São pessoas... Gente, eu tenho 2 crianças que elas... É uma dificuldade elas assistirem aulas remotas. Imagine estudantes que precisam de um auxílio maior, que tem já um déficit cognitivo, que não tem uma compreensão. Essas pessoas estão totalmente excluídas de um direito fundamental que pode permitir a elas uma vida mais digna. Nós estamos proibindo isso indistintamente por tempo indeterminado. O que eu quero é que se abra. Porque se abrir, a escola vai permitir Luciano, que ele, se quiser, volte para a Mariana, Luciano e Ciro, e quem está nos assistindo, o que a promotora está dizendo, e eu estou de alma lavada aqui, é o seguinte: não proíba e vamos vendo situação a situação. Quem tem condições de voltar, volta. Quem não tem condições de voltar, não volta. O que os promotores entraram na justiça é para não ter o gatilho impeditivo. Exatamente. Porque hoje tem um gatilho impeditivo. Luciano, vamos parar de hipocrisia aqui. Como é que a professora do meu filho, que ensina na rede pública e privada, vai para a privada e não vai para a pública? É porque ela não tem segurança. Aí era aí que eu ia chegar. É porque ela não tem segurança. A segurança não é subjetiva. Ela não tem segurança porque... Eu não queria estar... E aí, peraí, vamos colocar uma questão aqui, que toda vida que se fala sobre essa coisa da proibição, é muito fácil dizer assim, proíbe, desproíbe, abre e fecha. Porque eu digo todo dia que não quero estar na posição de um gestor que tem a responsabilidade de assinar o presidente. Abre, volta. Porque vai acontecer o seguinte, se abrir, o cara diz, morreu todo mundo, foi culpa sua. Não abriu, quebrou todo mundo, foi culpa sua. Ou seja, o sujeito está entre a cruz e a espada, mas literalmente. E pelo que eu entendi na ação, só para finalizar, e pelo que eu entendi na ação, também seria facultativo aos pais. Ok. Não é isso, doutor? Mas eu nem vou entrar nisso. O Ministério Público não acha que poderia também, seria talvez mais efetivo, porque a gente concorda que esse assunto, todo ele é extremamente complexo. Todo ele, né? Então o que eu vou colocar aqui agora é igualmente complexo, mas eu acho que tenderia a ser um pouco mais efetivo. Por que o Ministério Público não entrou com ação, por exemplo, obrigando ou tentando obrigar
estados e municípios adotarem as suas escolas de estrutura? Perfeita pergunta. Olha só. Existe Essa já foi uma... boa, já tirasse 10. Visto Já, a minha já, foi completa. exatamente. Eu tirei 0. Vamos lá. Já existe uma ação judicial, porque o Estado fez um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público dizendo: eu abro as escolas dia 1º de E fevereiro. cadê isso? Mas o secretário foi um erro. Pelo menos, no mínimo, uma vez por mês, havia reunião com a promotora de educação, a doutora Isabelita, na sede da Secretaria Estadual de Educação, querendo saber a situação de cada escola. Nós temos 585 escolas. No procedimento administrativo... Rede estadual, isso? Rede estadual. Tem a informação de que no início de março tinham 423 escolas prontas. Ontem, numa entrevista, o secretário de Educação disse que tinha 550 escolas. O que foi que aconteceu? Quando, nas vésperas de 1º de fevereiro, o que é que se disse? As escolas, não há uma totalidade. Nem todas estão prontas. Não vai abrir nenhuma, porque todas não estavam prontas. Se o retorno é gradual, abra as que estão prontas, comece, porque até pela experiência ajuda as mais necessitadas. Aí eu concordo. O município de Parnamirim estava pronto para iniciar suas aulas 5 de abril. As reformas estruturais feitas, tive uma reunião com ela há 15 dias, a secretária municipal de Educação, as licitações concluídas, ela estava pronta para retornar, está proibida. São Gonçalo está pronto para retornar, está proibido. Bom Jesus está pronto para retornar, está proibido. Mas isso está dito na ação? Isso está dito que eles estão proibidas? Que isso tem... não poderia estar dentro desse escopo da discussão, para ampliar um pouco essa discussão, entendeu? Nós afirmamos isso. Entenda, são objetos distintos para o juiz apreciar. Mas para ampliar um pouco mais esse debate. Nós não informamos de cada rede, porque o decreto, para nós, o simples fato de a governadora ter proibido, sem qualquer dado técnico e científico, o direito à educação, ao tempo em que permite a abertura dos demais serviços, para nós, apenas isso é inconstitucional, é ilegal. Quando ela trata a escola privada, a escola pública, é discriminatório. Eu vou só pedir um exemplo, que vocês gostam de questionar. É a letra da lei, entendi. Saúde, direito à saúde. O que nós pensaríamos se houvesse um decreto dizendo as clínicas particulares podem abrir, as unidades básicas de saúde devem fechar na pandemia. De saúde, os profissionais de saúde só podem retomar suas atividades do poder público quando vacinados. A gente está dizendo isso aqui, doutora, há um ano. Olha, eu estou de alma lavada, porque a senhora está acompanhando esse processo. A senhora tem predicados para estar falando isso aqui. A senhora acompanhou, a senhora está dizendo os municípios que têm estrutura, e eu vou atualizar, porque o secretário Getúlio Marques disse que das 550 escolas que o Estado tem, por volta de no máximo 60 não estão prontas. Quer dizer, não é nem 127, não é nem porque 120, por essa conta aí... Está na Tribuna do 127. Norte. E mais, ele disse, o que a promotora está dizendo, ele disse que assinou o protocolo sim, o termo de ajustamento de conduta para o retorno das aulas. Porém, as coisas mudaram e foi um erro. Inclusive... Então, peraí, dá para entender que a questão não é da infraestrutura ou de nada, é outra questão. Ciro, e tem mais, se você for o projeto enviado para a Assembleia do orçamento de 2020 do governo do Estado, o Estado gastou quase 1 bilhão e 400 com a educação. É a terceira rúbrica, só perde... Aliás, é a segunda rúbrica. Só perde para a saúde. Gastou 300 milhões a mais em educação. Eu sei que tem o custeio, que é altíssimo a folha de pagamento, mas mesmo não tendo aula, nós gastamos quase 1 bi 400 na educação do Rio Grande do Norte. Será que nós não tínhamos? Olha, nós ficamos aí vou usar essa palavra, com a folga no sistema do Covid, de casos e óbitos, setembro, outubro, novembro e quase até o final de dezembro, para voltar essa pressão louca que nós estamos vivendo hoje, e não foi feito nada. A gente está dizendo, doutor, há um ano. Que deve ter feito licitação. Há um ano. Doutora, porque não é uma coisa fácil aí também. Agora, né? quando está tudo pronto, o sindicato disse que não volta. Vai entrar na justiça para não voltar. E ninguém está preocupado com esses alunos, rapaz. Inclusive, eu vou pedir aqui o direito de esclarecer o seguinte, porque parece assim, nós só estamos preocupados com isso agora, né? Eu sou promotora hoje não sou de educação, eu sou dos direitos da criança e do adolescente. Eu ingressei na promotoria em novembro do ano passado com essa tutela. Eu fiquei extremamente impressionada com o número de casos de abuso sexual e de violência contra a criança.
Das que estão em casa. Me deu uma crise existencial, porque eu fiquei impressionada. Não é possível que um município de 200 mil habitantes tenha tantos casos de violação. O que foi que aconteceu? Quando eu fui partilhar isso com meus colegas de infância, eu percebi que havia tido um aumento gigantesco nessa situação de pandemia, porque essas violações ocorrem em casa, elas não ocorrem na escola. Então, gente, essas pessoas vulneráveis, que estão com dificuldades financeiras, que estão numa situação delicada, e é o lugar de proteção. Então, o que aconteceu? Nós nos sensibilizamos, estamos sentindo na pele a situação dessas crianças que estão com depressão, estão com obesidade, que se torna um motivo de comorbidade. Essas crianças estão com perda de sono, com déficit cognitivo, essas crianças estão em trabalho infantil, estão em mendicância. Quantas pessoas nós estamos vendo nos ai, meu Deus, nos sinais. Nós estamos com o ingresso de pessoas... Não tem merenda para comer, né? Porque a merenda não é só aquela merenda que a gente imaginava antigamente. Né? Às vezes a merenda é o almoço. A única nutrição que a pessoa tem naquele dia. Muitas vezes os professores são as pessoas, são os profissionais que têm um olhar que identificam se a criança está retraída, está tímida, está apresentando algum problema e comunica aos órgãos de proteção. Nós nos chocamos e aí resolvemos nos unir aos promotores de educação nesse trabalho. Ele está com essa dimensão agora em razão desse grupo de trabalho que se reuniu. Mas o trabalho feito por cada promotor, ele existe desde o início da pandemia. Muitas vezes acumulando funções com saúde que tem realmente sido uma demanda muito forte e intensa para nós. Uma sugestão e uma pergunta. A sugestão, esses promotores já fizeram visitas sem avisar a essas escolas públicas para saber se de fato elas estão prontas ou não? Foram em loco, verificar se o que a Secretaria de Educação, os municípios estão informando que estão prontas, de fato, se elas estão prontas? Era a primeira pergunta e sugestão. Olhe, o poder do jornalista é incrível, né? Porque nós estamos com essa perspectiva. Mas acontece o seguinte, é um trabalho árduo, e foi dito aqui, muito complexo, que é um passo de cada vez. Nós temos essa intenção de fazer visitas por amostragem às escolas, como fizemos em vários estabelecimentos de saúde, aos pontos de vacinação, diante das denúncias. Mas, para isso, nós precisamos ter essa autorização para voltar. Porque se não tiver e passar 3, 4 meses, a situação também já se alterou. Às vezes os produtos adquiridos vencem, aquelas reformas são necessárias outras, mas está entre o nosso planejamento atual de necessidade de suspensão das atividades escolares presenciais na rede pública e privada de educação, que o governo do Estado confira tratamento igualitário, abstendo-se de autorizar apenas a retomada das atividades escolares de forma presencial na rede de ensino em descompasso com a rede pública de ensino. No entender do Ministério Público, o decreto 30.458/2021, que passou a vigorar na segunda-feira, dia 5, estabelece um marco, e a minha pergunta era o seguinte: se o governo do Estado não autorizar agora, como o secretário disse que depende do comitê científico, as escolas privadas serão penalizadas? Jamais. Lendo toda a nossa ação, qual é todo o objetivo da nossa ação? Garantir o retorno das aulas presenciais. Para isso, nós pedimos o quê? Primeiro, considere a educação uma atividade essencial. Se precisar fechar, feche primeiro aquelas atividades de menor relevância social e mantenha abertas as escolas. Segundo, permitir o retorno das atividades presenciais na rede privada, inclusive em outras etapas de educação, como Fundamental 2 e o ensino médio, que hoje estão prejudicados, e a rede pública. E terceiro, se houver um agravamento da situação de pandemia, números altos de internações, de transmissão do vírus, e ela precisar tomar alguma medida restritiva, que ela tome de forma igualitária e não preconceituosa como vem sendo hoje. Hoje é discriminatória. Por que é que se uma escola pública está apta a voltar e uma escola privada está apta a voltar, por que é que só a privada pode abrir? A gente tem que enxergar que existe o sentido aí, então, no caso, é de comparativo. Discriminatório em relação à pública. Jamais a nossa intenção é dizer fecha tudo. Pelo contrário, toda a nossa ação é para abrir. É dizer, a escola deve ser a primeira a abrir e a última a fechar. Mariana, Mariana, só um minutinho, por favor, Mariana, por favor. Doutora, não se pensou em incluir na ação a necessidade de pedir para que os professores entrassem no grupo prioritário das vacinas? Vamos lá. Primeiro Já que é um serviço essencial. Perfeito, Mariana.
Primeiro é o seguinte, essa ação, repare, como eu já disse aqui, ela não é para que abra as escolas que abram imediatamente amanhã, é para que não haja a proibição. Segundo, todos os nossos dados técnicos e científicos, todas as nossas pesquisas em nível estadual, nacional e internacional, comprovam que a escola não é um lugar de risco. Não é um lugar de risco, pelo contrário. A chance de contaminação numa escola, teve um estudo espanhol que mostrou que é 33 vezes menor do que no espaço comunitário. Segundo, o plano de vacinação é um plano nacional. Então, ele foi baseado também em estudos técnicos, em dados, em profissões de risco, em situações de risco. A gente não vê nem o cabimento, embora haja a justiça do pleito dos professores em terem a prioridade na vacinação, você sabe que quando a gente coloca uma prioridade, nós estamos colocando para trás outras. Se fosse para fazer um julgamento pessoal, eu diria, por exemplo, que os doentes com doenças renais, que precisam ir 3, 4 vezes na semana, passar 4, 5 horas numa unidade de saúde, com imunidade baixa, com uma questão renal que é altamente afetada no agravamento de Covid, para mim eles teriam prioridade. Mas não cabe a mim fazer a escolha de quem caberia a vacinação. Cabe ao Ministério Público fiscalizar se isso está sendo realizado, se o plano de vacinação está sendo cumprido e não está havendo fura-fila. Segundo, o que eu queria pontuar aqui, como um entendimento pessoal, é que ao longo de um ano de pandemia, nós tivemos farmácias abertas, nós tivemos transporte público de ônibus com lotação de pessoas, nós tivemos supermercados, garis, fiscais trabalhando, médicos, profissionais, os agentes de limpeza das unidades hospitalares de Covid, nenhum deles condicionou sua atividade à vacinação. Vamos questionar se esse pleito de condicionar a vacinação a quem não está trabalhando é realmente justo. Porque os professores que têm que têm idade avançada ou que têm comorbidades já estão sendo contemplados no Plano Nacional de Vacinação. É claro que se eles conseguirem isso, ótimo. É um reforço, é uma segurança a mais para toda a unidade escolar. Mas isso não deve ser considerado como um impedimento, nenhuma condição indispensável para o retorno. Concordo plenamente com a senhora. Ciro Pedrosa, para a gente liberar a promotora. Promotora Gerliana Rocha, estou com uma pergunta aqui do companheiro, do colega Manassés Campos, que está acompanhando a gente. Ele está dizendo o seguinte: para fazer esse pedido, o Ministério Público já fez um estudo para calcular o risco dessa volta, o que é que isso poderia implicar no aumento lá, na volta dos casos, ou no agravamento da situação que a gente tem aqui, ou está se vendo apenas essa questão da justeza entre se ter escola pública aberta e escola particular aberta? Já se calculou nesse debate de vocês o risco de volta às aulas e os casos sobem? Vamos lá. Pode até haver uma previsão. Agora, os dados e os estudos foram feitos em locais onde houve a abertura de escolas. Até uma crítica dizendo, o Ministério Público só trouxe dados internacionais. Teve país que com 15 dias de pandemia abriu as escolas. Nós estamos há mais de um ano ainda com resistência para essa abertura. Segundo o próprio Laís, nos seus relatórios, indica o seguinte: nós abrimos as escolas privadas em setembro do ano passado. Quantas crianças e adolescentes em setembro tiveram Covid? Nenhuma. Outubro? Nenhuma. Novembro começou a ter. Em razão de quê? Das aglomerações provocadas pela campanha política. Outro caso, no período pré-carnaval. Quando houve a suspensão das aulas em janeiro, porque muitos entraram de férias, não houve alteração da curva. Estudos feitos em São Paulo mostram que com escolas abertas e com escolas fechadas não houve alteração no número de casos. Então por que, se esses dados estão mostrando isso, doutora Gerliana, se discute tanto e se bate tanto e tem tanta escola fechada que está com as escolas fechadas? É justamente isso, Ciro. Nosso pedido... O senhor acha isso óbvio? Sim, porque eu acho óbvio. É esse o nosso pedido, é óbvio. Sim. Como é que se não há prejuízo, se não há aumento da curva, se a escola é um local seguro, que se os protocolos das escolas são os mais rígidos, exceção dos estabelecimentos de saúde, se a educação é um direito essencial. Eu hoje sou promotora de justiça pelo direito à educação que eu tive. Então, como é que nós podemos privar indeterminadamente essas crianças? Eu vou dar só um dado, que vocês querem encerrar para eu não falar mais? Não, mas... eu aqui não Calma, Valente.
Doutora, engatou aqui. O decreto aqui não proíbe, não. Então, tá pronto. Eu vou dar um dado, que é o seguinte. Em 2019, nós tínhamos, entre 6 e 19 anos de idade, 1,3 milhão de crianças e adolescentes fora do ambiente escolar. Em 2020, houve mais de 4 milhões de evasão. Nós estamos hoje com um número de 5 milhões e meio de crianças e adolescentes na idade de 6 a 19 anos de idade fora do ambiente escolar. Segundo dados da Unicef, nós só conseguiremos voltar ao patamar de 2019 em 20 anos. As pessoas estão com medo, achando que nós vamos ter o mesmo número de crianças e adolescentes nas escolas públicas. Nós teremos pelo menos metade. Isso, e olha lá. Uma evasão imensa. E olha lá. Gente, essas crianças e adolescentes farão o que da vida? Tem um dado aqui que está chegando da Espanha. Eu perguntei lá como é que estão sendo as aulas na Espanha. Elizabeth Araújo, que é uma professora que mora lá na Espanha, brasileira, disse que está tudo normal por aqui. Ciro, deixa eu passar alguns Inclusive, dados. tem um estudo espanhol dizendo isso, que a chance de um adulto pegar Covid na escola é 10 vezes menor do que no ambiente Ciro, escolar. deixa eu passar alguns dados, porque que é importante. Nós temos hoje, no mundo, recomendações da Unicef, da Organização Mundial de Saúde. Nós temos no Brasil nota da Associação Brasileira de Pediatria. Nós temos os dados do mundo de mais de 50 países que não pararam aula praticamente nenhuma semana. Nós temos dados do Brasil, de estados que praticamente também não pararam aula. Nós temos aí começa a falar em segurança, nós temos aí, e já foi dito aqui tantas vezes, uma série, e a promotora foi muito feliz, nós temos uma série de categorias que não tiveram o privilégio de vacinação e não tiveram a opção de parar de trabalhar. Isso aí eu concordo. Nós tivemos os policiais. Eu dei aqui semana passada que nós tivemos 11 policiais militares mortos no estado do Rio Grande do Norte por Covid. O motorista de ônibus Nós sabe tivemos- quando o sujeito sobe, se está doente, Nós quando dá uma tivemos- trinchinha, uma gripe... ou Nós uma- tivemos delegacia de polícia civil que praticamente parou de funcionar aqui no Rio Grande do Norte porque não tivemos vacina para os policiais civis. Nós tivemos motoristas de ônibus que não pararam um dia de se trabalhar. É isso que a gente está colocando na balança. Porque estão pensando, me desculpe quem não gostar, estão pensando no seu umbigo. Promotora, alguns ouvintes aqui me mandaram no WhatsApp essa mesma pergunta, e ela circulou, inclusive, as redes sociais hoje, reinam, né? Nas redes sociais esse meme. E a pergunta dos ouvintes é essa: se o Ministério Público quer tanto que as escolas voltem ao atendimento, ao trabalho presencial, por que o próprio Ministério Público ainda não voltou? Certo, vamos lá. Mas essa é de vestibular, viu? Essa é a maior quantidade de perguntas de quem não está gostando Exatamente. aqui no nosso chat Exatamente. das informações que a promotora está dizendo. Exatamente. Pronto, perfeito. Vamos Então, dar elas a vamos oportunidade me dar o direito de responder e ver, né? Vamos lá. O Ministério Público, ele, quando em março, suspendeu as atividades presenciais. Em agosto, salvo engano, nós retornamos às atividades presenciais e permanecemos assim até o início de março. Foi quando fechou. Nesse período, nós disponibilizamos o WhatsApp, e-mail, nós telefone. Se uma pessoa não tiver condições de telefonar, ela pode ligar a cobrar, nós retornamos. Eu era promotora de consumidor no início, recebemos vários WhatsApp assim, está faltando água aqui. Quem é, onde é, como foi? Nós fazemos atendimento, certificamos. Nosso atendimento ao público não foi prejudicado. Nossa demanda de pessoas que às vezes, nós temos comarcas, Santo Antônio, por exemplo, que eu trabalhei muitos anos, é uma comarca que compreende 6 municípios. Imagine uma pessoa distante, 40 minutos da sede da comarca, comparecer presencialmente ao Ministério Público, ou fazer uma ligação, ou mandar um WhatsApp e receber uma ligação de volta, atendendo o seu pleito. Nós não paramos de trabalhar e o nosso trabalho é possível chegar ao público. Nós temos uma corregedoria... Possível chegar ao público, desculpe, promotora, Pois não. onde há internet. Não, Hoje você tem internet aqui em alguns centros, mas tem muitos lugares que não tem. Mas, internet. mas o que eu estou querendo dizer, peraí, que não tem celular, que não até tem- telefone a cobrar, nós recebemos, e mais, nós temos protocolos abertos. Em casos de pessoas que não tenham condição, nós fazemos atendimento. Inclusive, os urgentes são autorizados. Então, se é um caso de urgência e é um caso de uma pessoa que não tem condições de ser atendida pelos meios eletrônicos, nós fazemos o atendimento presencial a ela sim. Segundo, nós temos uma corregedoria que compara todos os nossos dados estatísticos em período pré-pandemia e período pandemia para saber se estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando. Essa ação foi realizada durante o feriado da Páscoa.
Domingo de Páscoa à noite éramos nós promotores Mas qual o novos motivo de não discutindo. estar lá nos prédios? Os prédios não são sanitariamente seguros? Isso, olha só, essa é uma decisão do PJJ que entendeu que no custo-benefício de garantir a segurança e a prestação do serviço não há prejuízo. Então, o princípio dessa sua ação da educação também poderia ser copiada e ter dado esse, entrada Ciro, é pedindo também? Olha só, o meu objetivo é esse. a prestação do serviço não foi Pronto. prejudicada. Agora eu pergunto aos senhores, a prestação do serviço de atividade remota não apresenta os mesmos benefícios que as atividades presenciais. Essa informação vem sendo reiterada pela Sociedade Brasileira de Pediatria desde maio, nas suas notas técnicas do ano passado. Ela indica situações de quadros de ansiedade, depressão, violência doméstica, abuso sexual, danos psicológicos, acidentes domésticos, alimentação inadequada, desenvolvimento prejudicado, depressão gravíssima de situação. Gente, Isso é o caso das escolas. Das E escolas. nesse caso aqui que as pessoas precisam bater a porta do Ministério Público, que não tem telefone, que não tem isso, que estão enfrentando esses problemas, que precisam de uma ação efetiva dos procuradores para que seja garantido e defendido o seu direito. Quando o Ministério Público aberto já é difícil chegar, O senhor acha? eu acho. Vou aproveitar. Olha, eu sou uma promotora de justiça, vou lhe dizer, que às vezes é mais fácil falar comigo do que com o vizinho. Eu posso falar de mim. Quando eu estou na sede da promotoria, a pessoa que chegar lá, eu atendo na mesma hora, se eu puder. Nós não temos reclamação de pessoas que não tiveram seus pleitos atendidos. Muito pelo contrário. Não, professor. Não estou falando do pleito atendido. Eu estou falando que esse é um desafio do país inteiro, que é o acesso à justiça. Isso. Quando se fala acesso à justiça, é que é difícil chegar na justiça. Porque Ciro está sim. dizendo Temos que que se reconhecer. torna mais longe, já que vocês estão Muito trabalhando mais remotamente. distante. Por exemplo. Não estou dizendo que quem consegue chegar não deixa ele ser atendido. Não estou dizendo isso. Certo. Estou dizendo que, se em condições normais de temperatura e pressão já é difícil chegar, porque há um rito, há um deslocamento, É um direito fundamental, né? Pronto, há um rito, porque tem que ir de calça comprida, porque tem que ir Pronto, arrumado, deixa eu porque dizer. tem que ir com advogado em alguns casos ou não. Isso, né? pronto. Mas, por exemplo, nesse período, nós estamos fazendo audiências por videoconferência, né? O Ministério Público disponibiliza uma sala. Em todas as sedes do Ministério Público, tem uma sala para que, se a pessoa não tiver condições de ser ouvida de sua casa com seu aparelho, ela comparece à promotoria e lá vai ter uma sala onde ele vai ficar sozinho, com o computador, e a gente faz a audiência assim. Muitas vezes a gente faz a audiência na própria sede do Ministério Público. Eu numa sala e a pessoa em outra. A maioria das pessoas prefere ser ouvida ou na casa de um vizinho ou na casa dela, porque ela economiza tempo. Transporte. Ela transporte. Gente, tem gente que não tem R$10 para pagar um transporte. Nosso público é esse. Verdade. Nosso público é esse. E no interior é mais caro ainda, Nosso né? público não são os empresários que vão na sede do Ministério Público, não. É isso que eu estou lhe dizendo. É quem não tem água. O primeiro pleito que eu recebi quando começou a pandemia foi uma comunidade que disse: aqui está faltando água. Eu me desesperei. Como é que numa situação que tem que ser tudo álcool gel, limpeza, Lavar não sei o que lá, mão. uma comunidade toda está faltando água? Deixa eu chamar o intervalo aqui. A promotora até o final agora, papai. Doutora, Eu não queria falar. Olha, deixa eu fazer um esclarecimento porque é necessário. E a pergunta de Kleiber, de Ciro e Marina foram muito boas, porque era a pergunta que tinha mais aqui. A gente tem que saber separar as coisas. Qual o interesse que nós temos que ter de que o trabalho do Ministério Público não vingue, Zero. não dê certo? Zero. Porque você é simpatizante de A ou daquilo, vai, e questionar a moral desse trabalho por causa disso? Não, aí Nós temos que parar com isso. Isso é uma discussão importante e que nós estamos atrasados e penalizando toda uma geração. E somos um dos poucos lugares a estar acontecendo isso. O que o Ministério Público está pedindo ao governo do Estado e às prefeituras, porque a ação relacionada ao governo, porque é ele quem detém aí o poder de liberar ou não, é que se permita quem estiver pronto a voltar a lecionar. Não é isso, promotora? Exatamente. Se a escola não tiver condições e os professores mostrarem que não tem como, não voltam. O que não pode ter aí, gente, é a ditadura de não se voltar. Que se democratize isso e que cada um vá mostrando quem pode e quem não pode. Porque está confortável, gente. Está confortável. Só tem um penalizado. Só tem um. Não é o professor, não. É o aluno. Doutora, a senhora, como promotora da infância e da juventude, eu queria saber o que é que a senhora sente nesse momento
vendo esse caso do menino Henry, a gente sabe que só tomou notoriedade porque o pai é vereador, né, por tudo aquilo, mas a senhora tem contato com isso no seu dia a dia, você sabe que é recorrente. Você acha que há uma falha nas instituições, ou onde é que a sociedade está falhando, de esse caso como do menino Henry ser algo que a gente observa com frequência? Ou isso é só do Rio de Janeiro, doutor? Não é um caso isolado. Ou é só do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro dizem que é a capital da violência? Vamos lá. Situações de violência, doenças, né, psíquicas, essas psicoses, isso sempre existe, né, em famílias, independente de classe, de etc. Mas a pandemia agravou isso. Os senhores, né, super antenados em redes sociais, quantas mensagens a gente recebe fazendo piada com pai e mãe, com criança em aula remota, dizendo que não aguenta, estressada, batendo, não sei o que lá. Isso é sério. Isso para pessoas instruídas, educadas, que têm um equilíbrio mental, emocional. Imagina para quem não tem. A própria mãe do menino Henry era professora. Então, essas pessoas... Gente, nós temos pessoas vulneráveis que estão saindo para trabalhar, para conseguir... 15 dias pode trabalhar, 15 dias não pode trabalhar. Imagine como está essa pessoa dentro de casa e um filho sem fazer nada o dia em casa o dia inteiro. Então, é uma situação de estresse. Não é brincadeira, é isso que eu estou dizendo. Nós queremos levar a criança para a escola, por quê? Porque tem pais e mães que simplesmente não podem trabalhar porque não tem com quem fique na casa. Então, às vezes, pedem a um vizinho, pedem a uma avó, mas já passou 2 meses pedindo favor. Mas não só por isso também, né? Não mas só. Eu fico pensando Não tem nem onde deixar. Então, nós estamos, isso que eu até comecei falando isso, Mariana, eu me surpreendi com o número de casos de violação a criança e adolescente. Gente, eu peguei abuso sexual de mãe com filha. É isso que eu tô perguntando. Para a senhora é recorrente. De mãe com filha. De mãe com filha. Você não acha que é uma falha nas instituições? Aí então... deixa eu lhe dizer, a polícia está trabalhando, o Conselho Tutelar, na Mirim nós temos 2 conselhos tutelares. Desde que começou a pandemia, eles trabalham presencialmente, eles vão nas casas. Nós temos os serviços de assistência social. Mas a escola protege crianças, pelo menos, no mínimo, ou meio período, ou o período inteiro. Nós tivemos aumento do número de crianças e adolescentes cadastrados em período integral. Essas crianças estão desassistidas, estão passando por situações, elas estão adoecendo e as famílias estão adoecendo. Então, é por isso que esse pleito é tão urgente. Ele é urgente. Até foi um comentário que foi feito. Se a gente não pediu antes, estamos pedindo agora, então é agora. Não dá para adiar mais. Deixa eu agradecer a doutora Gerliana. Doutora Gerliana, eu vou agradecer a senhora. A gente achou que ia ser uma entrevista curta, mas nós já vamos aí com 50 minutos de entrevista. Ultrapassamos o tempo permitido para o programa e deixamos de dar outras notícias. E bora um joinha aí, gente. Quem gostou, vai o joinha aí. Todo mundo joinha no YouTube. Doutora, muito obrigado. Muito esclarecedora a pergunta, a entrevista da senhora. E nenhuma pergunta ficou sem resposta. Olha, eu gostaria de agradecer e dizer que nosso objetivo é um só. Não é contra a categoria, não é contra ninguém, não é questão política. Nós estamos nos voltando agora para o Estado, porque é o Estado que está impedindo. Se fossem os municípios, seriam eles, independente do partido político. Nós só estamos aqui por uma causa que uniu todos esses 9 promotores, vários outros e o PJJ. É o direito fundamental de todas as crianças e adolescentes terem educação. Só isso. Muito obrigada. Obrigada, senhora doutora Gerliane. Parabéns e continue trabalho. Arrocha o coloral, que o menino precisa voltar para a escola.